Bom, olá pessoal. Agora nesse pequeno videozinho aqui eu vou estar explicando um pouquinho para vocês a utilização de uma funcionalidade que já tem algum tempo dentro do Delphi, mas que é bem interessante, que é a utilização de projetos de teste para que a gente consiga fazer testes de funções, de procedures dentro da nossa aplicação, sem a necessidade de ter uma interface gráfica, um usuário clicando em cima da aplicação para testar aquela funcionalidade. Eu estou usando aqui no meu ambiente que vocês estão vendo aqui o Delphi XE3, isso vale para o C++ Builder também, então o Rádio Studio também seria coberto com essas funcionalidades. Eu tive um problema aqui com o meu instalador, não sei se é uma não conformidade do instalador, eu até passei isso lá para os Estados Unidos, mas não foi registrado na minha máquina é, os testes unitários. Então, para quem tentar reproduzir isso aqui também não conseguir achar o teste unitário, vai aqui a dica de como configurar isso. Então, eu entrei aqui no meu regedit do Windows e aí, navegando aqui, ó, vamos fechar tudo aqui. Current user, software, embarcadeiro, BDS 10.0, que é a versão do XE3. E aí, abrindo esse cara aqui, eu tenho aqui no IDE Packages. E aí, como é um Rádio Studio instalado aqui, eu tanto tenho o C++ Builder quanto tenho o Delphi. Se a gente olhar no C++ Builder, a gente tem uma entrada padrão aqui, que está aqui, ó, Unit Test 170 BPL. Tá? Então, o que eu fiz foi copiar esse cara para cá também, ó, Unit Test 170.bpl. Então, botãozinho da direita aqui, novo, valor de cadeia de cada caractere. Então, é só incluir o dólar, BDS barra bin barra unit test 70.bpl e do lado de cá a gente coloca aí um DUnit só para vincular, criar um vínculo entre aquele pacote e a funcionalidade dele. Tá? No meu caso aqui eu vou apagar esse aqui porque eu já fiz. Uma vez feito isso, quando a gente entrar dentro do Delphi, a gente vai ver que a gente tem uma funcionalidade nova que aparece dentro da IDE. No meu caso não estava aparecendo, agora eu tenho aqui. Então eu criei um projetinho vazio, que é uma calculadora. Tá? Então eu tenho aqui uma brincadeirinha, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então vamos imaginar que se eu mandar executar isso aqui para testar, eu tenho aqui 10 e 5, o resultado é 15, resultado 5, 50 e 2. Beleza, está funcionando. Mas, poxa, eu tive que entrar aqui e testar clicando nos botões. Aí acredito que no sistema de vocês têm milhares de funções e métodos de validação e tal que poderiam ser automatizados. Então essa é a função do teste unitário. Então como que a gente faz? Eu vou clicar aqui em cima do meu Project Group, aqui na direita do meu Project Manager do meu ambiente, botão da direita e vou mandar adicionar um novo projeto. Então, quando eu mandei adicionar um novo projeto, ele abriu o Project Wizard aqui para mim, e eu tenho aqui embaixo agora Unit Test. Quando eu clico em Unit Test, eu tenho a opção de fazer o quê? De criar um projeto de teste. Então, eu vou clicar em cima desse cara e vou dar um OK. Tá? Vou configurar aqui o source do carinha, o fonte onde ele vai buscar para mim os fontes. Então, é Calc, que é esse meu projeto que está aqui. O nome do meu projeto que ele vai criar, vocês podem escrever o que vocês quiserem, a localização, onde vai estar esse carinha aqui, teste Delphi Unit, que é a pasta default desse projeto que está aberto aqui, e se eu estou fazendo isso aqui para C++ ou para Delphi. Como eu entrei no Delphi, não entrei no Rádio Studio, ele só está abrindo Delphi para mim. Se eu tivesse entrado pelo link do Rádio Studio, eu teria a opção de Delphi e C++ aqui. Vou dar um Next aqui. E aí, aqui eu tenho algumas formas. Eu vou criar uma aplicação console, onde eu vou visualizar os testes através de uma interface gráfica, ou console, onde ele vai estar colocando em linha de comando ali a execução dos testes. Finish, ele simplesmente veio aqui e criou um projeto de teste vazio. O que a gente vai fazer agora? Eu vou clicar em cima do projeto, que já está aqui, e vou adicionar um novo item para esse cara aqui. Ó. Vou pegar aqui o order de novo, e aí eu vou conseguir opa, vou conseguir criar um teste case. Então vou pegar aqui, ó, teste case,
Então a gente primeiro criou o teste project e nem aparecia o teste case. Como eu já tenho um projeto e eu estou configurado nele, habilita para mim automaticamente aqui o teste case. Vou dar um OK. Quando eu der um OK, ó, ele vai listar todas as units que eu tenho dentro desse meu projeto, o calc que está aqui, no meu caso eu só tenho uma unit, e para cada unit ele lista todos os métodos que a gente tem dentro dessa unit. E aí eu vou escolher aqui quais métodos eu quero estar testando. Vou pegar o somado, o subtrair, o multiplicar e o dividir. São métodos simples que a gente vai entrar e vai ver aqui. Vou dar um next aqui agora. Então aqui ele vai colocar dentro desse projeto, eu poderia ter mais de um projeto aqui dentro do meu grupo de projetos, o nome da unit, a base desse carinha, o teste case, finish. O que ele vai fazer? Ele vai criar um plano de teste para mim. Então vamos voltar aqui no meu código, só para a gente olhar. Ó, o que eu fiz aqui? Eu vim aqui, criei 4 funções, somar, subtrair, multiplicar e dividir. E vim aqui e implementei essas 4 funções. Dividir, multiplicar, somar e subtrair. Tá? Então, coisa simples só para a nossa brincadeira aqui. E ele criou aqui para a gente um teste unitário. Vou mandar salvar esse carinha aqui agora. Então ele criou aqui meu teste unitário. Tá. Então estou rolando aqui o meu projeto. E o que ele fez? Ó? Ele criou para mim uma procedure que vai invocar os métodos para mim. Então esse aqui ele vai chamar o somar, aqui ele vai chamar o subtrair, aqui ele vai chamar o multiplicar, e aqui embaixo ele vai chamar o dividir. Então eu posso fazer uma coisinha um pouquinho mais bonitinha do que a dele. Ó. Posso pegar esse XY aqui e colocar ele público aqui em cima na minha aplicação. Vou pegar aqui, vamos definir aqui o XY, dessa forma eu alimentar esse carinha uma vez só. E aí vamos fazer o seguinte, ó. Na hora que dá o setup aqui que ele vai criar, eu vou alimentar essa variável aqui. X igual a 10, Y, 2 pontos igual a 5. A mesma coisa que a gente tem na interface gráfica lá. Tá? Então, coloquei esse carinha aqui agora. Aqui ele está desabilitando. Em todos os métodos eu vou apagar, tá? Esse XY só para eu não ter que ficar dentro de cada método definindo o conteúdo, o valor das variáveis. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho que ensinar esse cara aqui agora a executar o teste para mim. Tá vendo? Quando ele cria esse método, ó, o que eu vou fazer antes de invocar o método seria alimentar as variáveis, e o que eu vou fazer para saber se validou ou não. Quais métodos a gente tem disponível aqui? Eu tenho um wiki, tá, ó, http://doc.embarcadeiro.com/xe3/en/dunit-overview. Então aqui ele explica um pouquinho sobre o suporte do Delphi Unity, como que a gente faria os testes em cima desse carinha aqui. Tá, ó. Um exemplo em C++, um exemplo em Delphi. E aqui embaixo, na parte de baixo, eu tenho todos os métodos que eu tenho disponíveis para estar utilizando em cima dessa interface. Então, check. Eu vou ver se uma determinada condição acontece, se foi igual, se retornou não igual, se retornou nulo. Eu vou validar o nulo, vou validar se é a mesma coisa. Mensagem de erro, se falhou a execução de um método e daí por diante. Então tenho aqui todo esse históricozinho aqui para vocês, entre outros links aqui que falam a respeito dessa parte de testes unitários. Então o que a gente vai fazer? Aqui dentro do nosso código, eu vou pegar aqui agora e vou fazer o seguinte, ó. Ctrl espaço para abrir aqui o meu complete aqui, e eu vou escrever aqui, ó, check equals. E aí eu vou passar para esse cara aqui o quê? Eu vou passar para esse cara aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó. X mais Y, que é o que eu estou passando para lá, vírgula, return value. Então eu vou passar esse cara aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai verificar se a soma do 10 mais o 5, 15, vai ser igual ao retorno que eu fiz lá. Então, na verdade, o que a gente faz é ensinar o cara a condição que a gente quer. Então, eu posso ensinar ele a fazer uma coisa
a verificar e validar uma coisa correta, e da mesma forma que eu posso validar condições que deveriam dar errado. Por exemplo, se estiver validando um CPF, eu passo um CPF correto para ele e falo, ó, esse tem que devolver true. Passo um CPF errado para ele e ele tem que devolver falso. Então eu testo as duas condições de um método meu por acaso, por exemplo. Então está aqui meu código escrito aqui, tudo bonitinho em cima desse cara. Eu vou salvar esse cara aqui agora e eu vou mandar executar o teste unitário. Opa! Ah tá, ele coloca errado aqui. Vamos colocar aqui o owner para esse carinha aqui. Uniu, vamos dar ok. O que ele vai fazer? Ele abre uma framework bonitinha, onde a gente pode escolher, inclusive, quais testes a gente vai estar executando. Eu posso, num determinado momento, eu tenho centenas aqui, dezenas de testes unitários, e eu quero escolher só entre alguns dos testes para estar passando por eles. Quando eu mando executar, ó, então ele executou 4 testes, ele disparou 4 testes, conseguiu executar os 4, não falhou nenhum, não teve nenhum erro e não teve nenhuma subscrição da informação. Então passou o meu teste 100%. Né? Agora vamos imaginar que o meu desenvolvedor está dando manutenção na aplicação. Óbvio que o nosso aqui é ridículo, né? Mas vamos imaginar que ele fez aqui uma modificação no meu código e colocou um erro. Eu troquei os símbolos aqui. Então eu vou mandar salvar esse cara aqui agora e vou rodar de novo o test case. E aí agora quando eu mandar executar, ó, ele rodou 4 vezes, conseguiu executar os 4 métodos e falhou 2. Ó. O somar, ele estava esperando 15 e recebeu 2. O dividir, ele estava esperando 2 e recebeu 50. Então com isso daqui, o que eu faço? Eu volto, eu gero um relatóriozinho disso daqui. Deixa eu ver se aqui consegue exportar esse cara aqui. Copy test to clipboard. Options, show, uses, fail, check, execute, copy message, error message. Tá, o que ele vai fazer é copiar isso aqui, um Ctrl+C para você dar um Ctrl+V no relatório. Então aqui, pelo que eu estou vendo, a gente não tem já nenhum relatório pré-formatado aqui não. Então eu visualizei, ó, o verdinho quer dizer que foi bem executado, esse daqui foi executado, mas voltou com erro. O vermelhinho é que deu falha de execução, não conseguiu executar. E aí eu consigo voltar aqui, opa, eu estou com um erro aqui, ó. Volto aqui, multiplica está certo, o somar deveria ser o símbolo de somar aqui. Vou salvar de novo esse cara, comparar, óbvio, ele aqui, vamos mandar rodar, e aí eu consegui, dessa forma, testar novamente a minha aplicação, sem precisar de fazer o quê? Sem precisar de vir aqui e imputar dados para estar fazendo isso daqui. Então, dessa forma, a gente ganha uma produtividade muito grande, onde a gente pode estar simplesmente validando os nossos métodos sem a necessidade de ter um usuário testando a aplicação, clicando em cima dos determinados botões ali para validar. Então, o que a gente precisa de recapitular aqui? Primeira coisa, o registry, para aparecer aqui essa opção na minha máquina. Então, quando eu der um new order aqui, esse unit test aqui, eu tive que mexer no registro da máquina. Ele não tinha colocado a entrada do pacote lá, a gente colocou a entrada do pacote. Vamos abrir de novo aqui o regedit e vamos mostrar isso aqui. Ó. Então, a gente vai navegar. Ó. Current User, Software Embarcadeiro, BDS 10, GNU Packages, Delphi, e tem que dar uma entrada na unit test IDE 170.bpl. Então é só fazer uma entrada aqui, botão da direita, novo, valor de cadeia de caractere, e incluir esse carinha aqui. Fecha ele, salva, fecha o Delphi, e aí quando vocês voltarem para dentro do Delphi, automaticamente vai aparecer esse novo wizard de projetos aqui. E se a gente entrar, quem quiser se aprofundar mais um pouquinho, docwiki.embarcadeiro.com/radiostudio/xe3/english/theunitoverview. Tem aqui uma série de informações e outros links para que vocês possam estar se aprofundando em cima do tema aí que é o teste unitário. Bom, então a ideia é um videozinho curto só para estar mostrando para vocês um pouquinho sobre essa nova funcionalidade. Até a próxima.